Olá pessoal, a gente está se reportando agora uma parte de finalização do curso já, né? Por incrível que pareça, faltam apenas este encontro de hoje mais um e estaremos já dando término à matéria, por isso vamos adiante. Parávamos no artigo 301 no último encontro e agora já nos reportamos ao artigo 302 de imediato, quando da questão que até já conversamos. O artigo 302 traz a parte ressarcitória, né? A questão de ressarcimento do réu em uma ação qualquer que seja ela de natureza provisória, né? Com essa tutela provisória, qualquer prejuízo causado ao réu, o autor estará obrigado à reparação do dano. Mas é claro, não é uma coisa assim tão simples. Na verdade, nós temos que ver alguns elementos que circundam esse artigo 302 e principalmente a questão da forma da responsabilidade civil que o autor tem, que às vezes será objetiva e às vezes subjetiva, né? Então, vamos trabalhar com isso rapidamente hoje, nessa questão do artigo 302 e já passarmos então ao procedimento da tutela de urgência, né? E no artigo 302, então, retomando, independente da reparação por dano processual, outra coisa, a parte responde pelo prejuízo, então também ao dano de direito material, responde por ele, que a efetivação da tutela de urgência causar a parte contrária. Se, primeiro, a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, então, obteve a liminar e em esse prazo não exerceu a citação. Hoje, na verdade, a citação, o requerimento de citação já vem na inicial e já está pronto, já sai automaticamente. Eu ainda não entendi porque se insiste com o sistema arcaico lá do Código de 73, que naquela época, por incrível que pareça, nós tínhamos que promover a citação da outra parte, dando condições de dados e fornecer elementos tantos quantos fossem para esta atividade citatória do réu. Então hoje não tem mais nada, hoje já entrou lá, já estão pagas as custas que estão embutidas no valor geral, né, do cálculo. Então não há sentido isso aqui, mas enfim, eu acho que mais fala aqui os dados necessários para o descobrimento do réu. Mas aí lá no artigo 319 e no artigo 320, quando tratam esses artigos tratam dos requisitos da petição inicial, diz assim: se eu não conseguir os dados do réu, eu peço ao juiz que forneça então esses dados através de oficiamentos. Então o juízo mesmo se encarrega disso, através de oficiamentos para os órgãos competentes, como por exemplo a CE, a DEMAI, enfim, o que for ali, o DETRAN, né, que consiga então saber essa tal localização do réu, né? Então, muito dificilmente. Mas, adiante, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, o juiz acolhe a alegação da decadência ou prescrição da pretensão do autor, que o réu alegou. Então, nesses casos, o processo se dá como findo e, claro, o autor que se causar este prejuízo está obrigado, como sempre, a reparar o dano, né? A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, tá bem? Então se faz o expediente liquidatório, que é o apurar o quanto, vamos ver logo, né? Sempre que possível se faz o próprio processo. Então vamos ver agora os elementos que cercam esse artigo 302 aqui. Vejam que nos casos dos incisos 2º e 3º, a responsabilidade do autor é objetiva. Não importa aqui como e em que situação ele atuou. O que importa é que objetivamente não se indaga a culpa. O que acontece aqui é uma responsabilidade objetiva, ela é direta. Quando obtida liminarmente a tutela, ele não fornece os meios necessários. Por isso que eu insisti nessa questão da citação antes. E terceiro, ocorre a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Então, é claro que neste caso, ou nestes casos, a responsabilidade é que não se indaga a culpa. Já nos incisos, primeiro,
E quarto do código, aqui aliás do artigo 302, nós temos aqui uma responsabilidade subjetiva, a relação da culpa. Agora sim ela tem que ser indagada, porque com este plano subjetivo, a responsabilidade ela não depende, né, daquele fator objetivo, mas sim de outros fatores, né, que não são próprios, né, da previsibilidade. Então, a sentença lhe for desfavorável, gente, sabidamente o processo hoje é uma questão de loteria, né? Então eu não tenho como apostar, eu vou ter uma sentença favorável, não vou entrar com a minha tutela de urgência, por exemplo, uma tutela de segurança do meu direito, uma sentença vai ser desfavorável. Não, então eu tenho que indagar da culpa, se realmente aquilo que foi feito pelo autor realmente tem essa carga culposa capaz de gerar, então, um expediente indenizatório. Então, aqui não há um elemento objetivo, mas é subjetivo, que também vai depender do juiz, né, e dos fatores do processo todos, né. O inciso 4º, o juiz acolhe a alegação de decadência ou de prescrição da pretensão do autor. Bem, isso aqui também é matéria a ser indagada de caráter subjetivo, que vai depender, então, não apenas da vontade do autor, mas também, evidentemente, de uma série de elementos. O autor aqui não entra de forma assodada, ele não pensa, quem sabe, na questão da decadência ou da prescrição, e aí, então, esses fatores todos são aí acolhidos pelo juiz, e aí, evidentemente, também, assim como a sentença desfavorável, o juiz vai extinguir o processo com essa característica, né? Então vejam que nesses dois casos, incisos 1º e 4º, nós temos culpa a ser indagada, né? E nos 2 e 3 não precisa indagar culpa, porque a responsabilidade, no 2º e 3º incisos, a responsabilidade aqui é objetiva, portanto, que são fatos positivos ou negativos, né? No caso, deixou de citar ou ocorre a cessação da eficácia em qualquer das hipóteses legais. Então, é claro que não há aqui elemento paralelo, o elemento que é reto, ele é direto, né? Diferente do inciso 1 e do inciso 4º. Pois muito bem. E eu digo aqui ainda que, no entanto, pode haver responsabilidade objetiva no caso da sentença, se a tutela provisória for dada com base em forja probatória, por exemplo. Então, é evidente que aí, se o autor agiu de má fé, ele criou expedientes temerários nesse aspecto, então ele vai ter que fazer o ato de reposição, né, desses elementos aí de responsabilidade e indenizar, né, por conta da sua má conduta, ética até, e moral. Ele age de forma a causar dano a alguém premeditadamente, então é claro que ele vai responder também objetivamente. Como é que se faz essa repetibilidade aqui? Como é que se repetem esses valores? Como é que se devolve? Como é que se indeniza esses valores aqui? O STJ, basta para ele, né, basta a existência do dano advindo da pretensão deduzida em juízo para que se apliquem os artigos 297, parágrafo único, 302, que estamos cuidando, 520 primeiro e segundo do CPC. Assim, a sentença de improcedência da ação dá ao réu o direito de ser indenizado pelos prejuízos causados pelo autor, constituindo a seu favor uma certeza de obrigação a ser liquidada no próprio processo. Muito bem. Entendendo aqui, através desta ementa, que a repetibilidade, esta reparabilidade, está no expediente da liquidação, né? Tornar líquido aquilo que não tem valor ainda, quer dizer, fazer com que seja aferida monetariamente esta indenização. Então, essa liquidação significa a quantificação do dano em valores monetários, né, cujo sistema se dá por cálculos, arbitramentos ou investigação de fato novo, né, que é o processo de conhecimento em relação ao fato novo. Sempre que possível, portanto, a liquidação será realizada nos mesmos autos onde a tutela foi dada e agora revogada. Apurado quanto um debeatur, passa-se ao cumprimento da sentença também nos mesmos autos. Então, nós tivemos uma tutela de urgência, ela foi por alguma razão indeferida, revogada, enfim, modificada,
E se houver prejuízo, esse prejuízo é liquidado nos próprios autos, através dos meios todos, né, ou simples cálculos, ou através de um trabalho pericial contábil, enfim, que é o caso da forma de arbitramento da liquidação, ou então através de um fato novo que tenha ocorrido, dizer, um agravamento na situação financeira do réu depois da liminar dada, então isso também tem que ser apurado, e depois, evidentemente, assim quantificado para que se faça o cumprimento desta sentença já líquida, agora com o emprego dos mesmos autos, né, o mesmo processo será dado agora nesta parte. Bem, indo adiante, nós já entramos agora vamos dizer assim, no ponto da processualística, né, de como é que funciona isso aqui. O artigo 303, já deixando de lado a parte de estruturação, ele vai fazer alusão ao procedimento da tutela antecipada requerido em caráter antecedente. Né? Então agora deixamos a tutela cautelar de lado, estamos entrando na tutela antecipada. E vamos ver que na tutela antecipada antecedente, quer dizer, que antecede o processo principal, nós vamos ter algumas peculiaridades bem marcantes, né? Então vamos precisar de muita concentração, muita atenção a partir daqui ao que vai se dizer. Mas vamos primeiro investigar o terreno desse artigo 303, o que ele nos diz. O artigo 303 do Código diz assim: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, me parece despropositado isso aqui, porque na verdade a urgência, estamos na tutela de urgência, ela tem que estar, né, apresentada de forma contemporânea, quer dizer, hoje, agora, é que existe essa questão de urgência que deve ser enfrentada. Então me pareceu, por isso aqueles pontos ali de interrogação que eu deixei em verde no slide, mas que vocês podem ver então da nossa, enfim, inquietação frente, no mínimo inquietação frente a este dispositivo. A urgência é sempre contemporânea, não tem por que dizer urgência de outra maneira, mas enfim. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final. Né? O que se diz aqui? Eu não vou entrar agora, eu não quero entrar agora com o pedido principal, eu quero entrar agora com a minha situação de urgência, pedido de antecipação da tutela de urgência. Né? Eu também não vejo esse procedimento com bons olhos. Eu acho que o bom seria já fazer o pedido principal com a tutela de urgência já embutida, né, no corpo desta petição inicial e assim se fazer então o procedimento único. Mas enfim, o código aqui cria essa situação que para mim soa sempre como uma situação descartável. Eu não precisava estar aqui, estou dizendo com todas as letras, quem já viveu num sistema antigo, arcaico, que quer se livrar dele, como era a tutela cautelar de antes, no Código de 73, tínhamos que entrar com uma ação cautelar e depois entrar com uma ação principal. O que fez o legislador, no primeiro momento, em pensar de unir tudo, está agora desfazendo, está desunindo. Então essa possibilidade, para mim, com todo respeito, ela poderia ser evitada. Mas enfim, está se dando então uma chance a que se ressuscite um procedimento morto, que era o procedimento de dupla face, quer dizer, a face da cautelaridade ou da urgência e a face da ação principal, né? Da principalidade, como se diz na doutrina processual. Então, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação da tutela final. Então, só estou dizendo aqui, eu tenho urgência é isso, meu direito é esse, então de uma maneira sumária eu vou apresentar isto ao juiz. Também acho que não é bom. A exposição da lide, o que é a exposição da lide? Dizer qual vai ser, afinal de contas, a causa de pedir, o fato, os fundamentos e qual vai ser o pedido, né? Do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo. Então, eu tenho aqui que indicar na inicial apenas isso, né? O pedido de tutela final, o que eu vou querer? É uma declaração, é uma constituição de um direito, é uma condenação de alguém, enfim. A exposição da lide, repito, essa questão que está em jogo, né, entre autor e réu, o litígio mesmo, o direito que se busca realizar e o perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo, que estaria ali, então, o perigo in mora e nada mais. Então vejam que vem o parágrafo primeiro e nos diz assim:
concedida a tutela antecipada, que se refere ao caput desse artigo, o autor deverá editar a inicial. Então aqui vem o segundo ponto. Então eu entrei só com o pedido de urgência e agora eu tenho que editar a inicial com o meu pedido principal. Então é o que diz o parágrafo 1º. Se for concedida a tutela, o autor deve editar a inicial com complementação de sua argumentação. Por que já não fez tudo antes, né? Eu particularmente já adoto a minha sistemática na advocacia com isso. Eu já venho com tudo, quer dizer, já venho com o pedido principal com antecipação da tutela e pronto. Eu me despreocupo com essa encrenca aqui, me desculpem, mas isso aqui realmente pode ser muito bem evitado, né? Então o autor deverá editar a inicial com a complementação e a sua argumentação, da juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do 334, se for pedido, né, pelo autor, evidente, e o réu não contestar esta audiência. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, quer dizer, do final da tentativa da conciliação, ou então quando desta primeira audiência preliminar, e haverá então a partir daí o prazo iniciando para que o réu conteste em 15 dias também, o prazo normal aqui de contestação. Não realizado o aditamento, então quer dizer, se eu esqueci como autor, ganhei a tutela, e aí eu não aditei a minha inicial, o processo será extinto sem resolução de mérito. Né? Passaram os 15 dias, meu Deus do céu, eu me esqueci, agora o que eu vou fazer? Tchau, processo. E o pior, eu não posso repetir o meu pedido, né? Salvo por novos fundamentos. Né? Então, nesses 15 dias de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º, eu tenho que entrar com o meu pedido de complementação ou aditamento da inicial, agora com fundamentos e tudo mais, que eu já poderia ter feito antes. Quer dizer, não há sentido mesmo de se criar um risco, mais um risco aqui, desta provável extinção do processo sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo dá-se-á nos mesmos autos, então não precisa uma ação nova, antes precisava, sem incidência de novas custas processuais. Então, temos aqui um lado bom, mas vamos lá. Na inicial que se refere ao caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então, vou fazer um pedido único, faz uma ação só, não tem por que tanta cautela aqui. No parágrafo 5º, nós temos que o autor indicará na inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Né? Claro que vai entrar depois, né, com a ação principal, então tem que indicar naquela ação inicial, naquela petição inicial, que eu vou entrar depois com a complementação. Quer dizer, mas o parágrafo 5º é mais uma outra preocupação que me traz, né? No parágrafo 6º, caso eu entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda, né? Isso aqui não é emenda, isso aqui é aditamento, é um erro, é aditamento, o juiz manda aditar a inicial. A emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de processo ser extinto sem resolução de mérito. Então aqui, evidente, outro rápido equívoco aqui, né, do órgão, do legislador, né, fazendo essa referência, que esse aqui é um aditamento da inicial e não emenda. Mas, enfim, o juiz entendeu tudo, a emenda quando o juiz não entende, quando falta algum elemento, então é caso disso. O aditamento é quando o autor pode aditar, ele pode complementar, ele pode acrescer a sua petição inicial. Apenas lembrá-lo dessas duas grandes referências aí. Então, e se não for aditado ou emendado, que é a inicial, então o juiz também julga extinta a ação. Então, nós temos aqui, quanto ao artigo 303, primeira coisa, esta análise agora mais, como eu sempre faço com vocês, analisando o artigo primeiro e depois as considerações teóricas sobre o artigo.
Nós temos uma autonomia da tutela antecipada, ela é autônoma, né? Porque, vejam, nós temos a tutela antecipada que pode ser promovida ela sozinha e depois a ação principal, né? Então, limitação da pretensão à tutela apenas provisória de urgência, só isso que eu estou querendo, né? Bastando apenas a indicação do pedido a ser formulado na ação principal, onde será obtida a tutela definitiva. Esse requerimento de limitação deverá ser expresso, como já se viu ali, né? Quando o autor tem que dizer que está dentro de 15 dias, se concedida a tutela de urgência, estará emendando a inicial. Neste caso, exporá ali de seus fundamentos o direito material pretendido, valor global da causa, exposição do perigo e mora. Aqui eu falo também aqui da urgência contemporânea, né? Significa, eu até fui aqui atrás de alguma referência, né, bibliográfica sobre isto e não achei quase nada sobre isto, né? A urgência contemporânea significa a tutela antecipada ou antecedente, né? Contemporânea é o momento em que a tutela é solicitada anteriormente ao processo. De qualquer forma, trata-se de uma expressão mal empregada, pois a urgência não tem outro tempo a não ser o seu próprio momento, que o fato que merece tratamento de urgência, óbvio, concordo, né? Então vamos ver agora rapidamente o procedimento. Se a tutela antecipada for concedida liminarmente, o autor deve aditar a inicial, complementando em definitivo seus argumentos e documentação que deseja instruir o pedido, em 15 dias, sem necessidade de se inaugurar um novo processo e sem novas custas, pois o processo é o mesmo. Após procede-se a citação do réu, que será intimado para comparecer à audiência de conciliação e o prazo contestacional começa a fluir da data da audiência frustrada. Outra consideração final aqui, se a tutela antecipada não é concedida, o juiz determina que o autor adite a inicial em 5 dias. Se não ocorrer esse aditamento no prazo, a inicial da tutela provisória será indeferida e o processo extinto sem enfrentamento de mérito, como diz aqui o artigo 485, uma das hipóteses, né? Não atendimento à determinação judicial. Pois bem, então, volto a dizer-lhes, o importante é a gente tratar esse assunto de maneira muito articulada para que tudo seja realizado num único momento. Fecha o artigo 303 numa só situação, fazer o pedido principal cumulado com a tutela antecipada. Pronto, está resolvido todo e qualquer problema dessa ordem aí. Vamos ver agora quanto à questão da estabilização desta decisão dada na tutela antecipada. Isso sim é um pouquinho mais significativo, né, em termos de compreensão do tema. A tutela antecipada, diz o artigo 304, concedida nos termos do artigo 303, então uma tutela provisória de urgência antecipada, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Quer dizer, se o réu não recorre, essa decisão se estabiliza. Isso significa coisa julgada? Não, calma lá. Ainda não estamos tratando de coisa julgada. Estamos estabelecendo aqui uma forma de dizer que aquele ato decisório está estável. Por quê? Porque não houve recurso. Então, assim, processualmente, né, vamos criar aqui uma figura, uma construção da coisa julgada processual, que não é aquela de direito material, coisa julgada material. Vamos trabalhar aqui com uma coisa julgada estabilizada, pelo menos assim, né? Mas ela pode ser remontada, revista, enfim, reexaminada a qualquer tempo. No caso previsto do caput, o processo será extinto. Então, não houve recurso, está lá a decisão estável, está pronto, então não há mais o que fazer, o processo é extinto. Qualquer das partes pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, estabilizada nos termos do caput. Então, a qualquer tempo, né, pode uma parte demandar a outra para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, que já está estável nos termos do artigo, aliás, nos termos do caput desse artigo. Eu digo aqui para a gente fazer uma referência ao parágrafo 5º, aqui em vermelho, ó, eu quero fazer então esta referência com vocês, vamos a ele imediatamente. Depois a gente volta.
O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2º desse artigo extingue-se após 2 anos. Portanto, nós temos aqui um prazo urgente decadencial, tá? Extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Quer dizer, pedi a tutela, ganhei a tutela e o réu não recorreu. Então, estabilizou. Nós vamos ver que nós temos 2 anos para pedir esta invalidação, né, ou revisão, enfim, da decisão, sempre contados da data em que o juiz extinguiu o processo, né, da intimação dessa decisão de extinção. Voltando, parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Vejam, então, a tutela antecipada conservará seus efeitos. Isso se chama estabilização. Né? No sentido de dar aqui, quem sabe, uma segurança, uma garantia, né, até uma proteção, né, das decisões assim dadas, que enquanto elas não forem revistas, né, elas continuam com a sua eficácia plena. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, que eu disse há pouco, não é coisa julgada aqui, né? Mas a estabilidade e os respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar. Então, uma coisa julgada processual, enquanto ela não for mexida, esta decisão estável, ela continua com a sua eficácia. E aí ela só vai poder ser, vamos dizer, reformada, quem sabe cassada, se houver então uma provocação disto por uma das partes, né? Vejo que tanto tem essa provocação está aqui proferida em ação ajuizada por uma das partes, na forma do parágrafo 2º do artigo. Então, ela não faz coisa julgada, isso é muito importante, né? Então, nós temos aqui esta questão a ser vista agora da estabilização da antecipação da tutela. O que quer dizer isso aqui, então? Concedida a tutela antecipada, como visto, haverá o aditamento. Caso não haja manifestação recursal do réu, agravo lato sensu, que eu digo aqui o agravo pode ser de instrumento, o agravo interno, em segundo grau, não é evidente? Então, estamos falando aqui agravo lato sensu. Os efeitos da tutela antecipada urgente concedida estarão estabilizados no tempo. Assim, o réu tem o encargo de recorrer, é um encargo, um ônus, né? Admite-se no lugar do recurso qualquer modelo de manifestação de defesa, como contestação ou seu ensejo de comparecer à audiência. Então vejam, a doutrina tem determinado, não a lei, mas a doutrina tem determinado com muita clareza o seguinte: qualquer manifestação de contrariedade do réu, seja o recurso, seja a contestação, ou seja mesmo seu comparecimento à audiência e lá não havendo acordo, haverá também aqui o afastamento da estabilização da decisão. Não se está falando mais em torná-la estável, porque ainda o embate, o debate processual continua. O réu agora se manifestou, não importa a forma, recorrendo ou contestando ou comparecendo à audiência, estará, portanto, evitada esta estabilização do ato decisório. Tá? Então, isso aqui, quem nos diz é a doutrina, com toda a clareza. O Humberto Teodoro Júnior trabalha muito bem com essa ideia, o Alexandre Freitas Câmara também tem essa ratificação, o Van Bier também faz essa formulação, né? Então, não há por que nós pensarmos que só recorrendo, né, poderia o réu evitar a estabilização da decisão. Né? Qualquer manifestação de contrariedade já basta. Quanto à ação exauriente pelo parágrafo 5º do artigo 304, dentro de 2 anos tem que entrar a parte, né, buscando isso sim, propondo ação com exaurimento, esgotamento da cognição, quer dizer, que até então aqui o juiz não deu nada, absolutamente nada, não se, vamos dizer, se definiu com coisa julgada plena, né, com aquilo que se chama coisa julgada material. A matéria ainda está sob júdice, ela está latente, ela está lá buscando, gritando por uma decisão final, não tivemos até aqui. Então, qualquer parte até 2 anos pode entrar então com ação que entenda, né, para buscar o esgotamento da cognição definitiva, né? E buscando, obviamente, uma sentença definitiva, pois até aqui apenas uma ação antecipada antecedente que resultou extinta. Neste caso, os mesmos ônus probatórios,
permanecerão. O autor agora réu nesta ação de exaurimento, caberá provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu agora autor caberá provar os fatos impeditivos, modificativos, etc., então, do direito do autor. Neste caso, a ação antecedente deverá ser desarquivada, e a inicial da exauriente, que é a ação principal, deverá vir acompanhada da inicial da ação antecedente, mais a decisão liminar, tudo no mesmo juízo da primeira ação. Evidente que o juízo é o mesmo, não há dúvida, né? Também nós temos aqui o artigo 304, parágrafo 6º, que já falamos, obviamente, da coisa julgada, né? O parágrafo 6º é bastante ao afirmar que a decisão antecedente que concede a tutela antecipada não é alcançada pela coisa julgada, será apenas estável. Porém, os efeitos decisórios são mantidos como se fosse coisa julgada, né? Caso não proposta ação nos 2 anos de que trata o parágrafo 5º do 304. No entanto, é de se considerar que, passados 2 anos sem ação exauriente, a decisão se tornará estável de forma permanente, adquirindo imutabilidade e indiscutibilidade, isto é, terá todas as características da decisão acobertada pela coisa julgada material, né? Enfim, a questão aqui para discutirmos, e não teremos muito tempo para isso, infelizmente, mas dentro dessa perspectiva é notória esta dicotomia, né, de pensamento, né, do Código, querendo então uma tutela antecipada que se torne estável, né, em lugar de uma tutela antecipada com coisa julgada material, que seria então um processo completo, né, com o pedido já incidental, né, entre a inicial da ação principal mais o pedido urgente. Vamos ver então agora a processualística, o procedimento do artigo 305, que nos traz então uma forma objetiva, né, de indicar qual o caminho então que se vai trabalhar na tutela cautelar, agora requerida em caráter antecedente. Nós vimos até aqui então a tutela antecipada em caráter antecedente e vamos ver então aqui a tutela cautelar. O artigo 305 então diz assim: a inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e o seu fundamento. Quer dizer, não tem nada de grande diferença da tutela antecipada. Pelo contrário, até a tutela cautelar ela é muito mais fácil de compreender, menos complexidade existe nesta forma de procedimento que apresenta a função cautelar, né? Então, apenas indicará a lide o fundamento dela, a exposição sumária do direito, que se objetiva assegurar, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, é claro que se nós fizermos esse pedido cautelar, né, haverá depois a complementação, porque é antecedente, haverá depois a complementação, assim como na tutela antecipada, do pedido principal. Tranquilo, a mesma situação aqui que se apresenta. E vejam que os dados também, que a inicial exige, também são muito parecidos aqui ao da tutela antecipada. Mas aqui no parágrafo 1 diz assim: se entenda que o pedido que se refere ao caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o princípio da fungibilidade em andamento. É possível que o juiz, assim entendendo que o pedido tem natureza antecipada e não principal, o juiz adota o mesmo caminho lá da tutela antecipada do artigo 303, quer dizer, aqueles requisitos todos, até mesmo da questão da conservação do ato decisório, enfim, tudo igual o que o 303 que se presta para a tutela antecipada também se presta para a tutela cautelar, né? O juiz entendeu então que não era caso de uma cautelar já dentro de um pedido principal. Ele entendeu o contrário, é antecedente, então vamos trabalhar na forma como funciona o artigo 303 que vimos então ainda nesta aula de hoje. Que elementos nós temos então aqui? Nós temos uma tutela cautelar preparatória no artigo 305. Que é requerida de forma antecedente, através de ação cautelar autônoma, sendo admitida qualquer espécie de providência.
Neste caso, a tutela cautelar não é satisfativa, porque nunca foi, nós já vimos, já estamos cansados de ver que a tutela cautelar não é satisfativa, é uma tutela de mero apoio, de mera proteção a que se consiga um resultado útil, não há estabilização dos efeitos, né? Sendo necessária sempre a ação de fundo, a ação principal, se ela for em caráter antecedente, para se obter a tutela definitiva, né? Então é claro que a tutela cautelar antecedente ela exige a mesma coisa da tutela antecipada antecedente. Só que a questão de fundo, a questão da eficácia entre uma e outra é uma questão de diferenciação. A tutela cautelar tem uma tutela de apoio, repito, uma tutela não de fundo, né, mas é uma tutela que se presta a auxiliar o processo principal. A tutela antecipada, ao contrário, ela tem uma tutela já de definitividade, né? Já é de antecipação da tutela definitiva, por isso definitividade, para que se tenha, então, um resultado já no próprio processo principal, também os efeitos da forma antecipada, né? Então, igual vamos dizer assim, a sistemática, tanto que o próprio artigo 303, que é da tutela antecipada, é emprestado para a tutela cautelar, né? A inicial, além dos requisitos do artigo 319, também aponta o direito à tutela cautelar, o que eu quero, né? O que eu quero me acautelar, qual é a providência de apoio, a exposição sumária do direito material e a urgência, né, existente aí, caso em que pode requerer uma decisão liminar na forma do artigo 300, parágrafo 2º, que também já foi objeto do nosso apreço aqui nas nossas aulas. No artigo 306, e agora sim antecipando um pouquinho essa questão processualística, né, o réu será citado 5 dias, né, para contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Cuidado que aqui o prazo é um prazo bem exíguo. Via de regra, o prazo de contestação em todos os processos de conhecimento tem 15 dias, né? Resposta aqui, cuidado com isso, porque o prazo que se dá ao réu assim citado para responder uma ação cautelar e a mesma da antecipação é de 5 dias para a contestação do pedido. Então, e o que ele tem que fazer aqui, o réu, nesse momento, na sua contestação? Ele deverá manifestar-se apenas quanto às condições da ação, se existe o fumus boniuris, o perigo in mora, que assegura o direito do autor. As provas requeridas pelo réu deverão estar alinhadas a esses 2 requisitos. Por quê? Porque eu estou aqui numa tutela cautelar. Se é claro que se trata de uma tutela cautelar incidente, é claro que o réu vai ter que também contestar o pedido principal, porque o pedido principal vem acompanhado de uma tutela cautelar. O que se fala aqui no 306 é de uma cautelar apenas ela, a antecedente, que depois vai trazer o pedido principal que o autor deve, na forma do 303, observar, entrando então com ação que entenda competente aí como ação de fundo, ação principal para isso, tá? Então, apenas nessa questão aqui, o réu então tem que se ater nesta matéria, exclusivamente nessa matéria, se há o fumo, se há o perigo e dentro desse contexto. Por quê? Porque não tem o pedido principal ainda, obviamente a ação ainda não foi distribuída, ou sequer ainda tramitando, apenas o pedido de cautelaridade formulado pelo autor, não tem nada então a outra coisa a contestar que não isso. No artigo 307, também ainda nesta batida, né, se não for contestado o pedido, então o que acontece? Os fatos alegados pelo autor são presumidamente aceitos, né, exatamente pelo grande resultado da revelia, que é exatamente a presunção de verdade, não contestou, quer dizer, a ideia do quem cala consente, então vão ser aceitos como presumidos aceitos, pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Portanto, né, então agora vamos trabalhar com a questão do processo comum, do procedimento comum, diante dessa perspectiva aí de apreço, né, aquilo que está sendo colocado.
no pedido do autor e agora contestado pelo réu, pedido no prazo legal, se observará o processo, o procedimento comum. Então, aquelas regras todas da prova, da fase instrutória, etc., tudo igual, réplica, tréplica. Efeitos da revelia, artigo 307, então, a presunção de verdade opera apenas nas questões referentes à tutela cautelar antecedente e não se estende à ação de fundo, né? Então é evidente que, obviamente, na ação de fundo não está ainda posta, não está presente. Se a ação esta for contestada, o procedimento a ser adotado, repito, é o comum, como está ali, então, assim definido. Mas vejam agora como há outra semelhança entre a tutela cautelar antecedente com a tutela antecipada antecedente. O artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, quer dizer, deferida e realizada, efetivada, realizada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido da tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Gente, aqui eu quero repetir, me fazer até repetitivo, me desculpe, mas isso aqui também é matéria que a ser dito em relação à tutela antecipada. Eu já poderia ter entrado com o pedido principal tranquilamente, já com o pedido cautelar junto, né? Nele não teria problema algum. Então eu tenho de novo fazer o meu pedido cautelar e depois entrar com uma ação fazendo ou formulando o meu pedido principal, né? Então, de novo, aqui o sentido é nenhum, então fazer tudo ao mesmo tempo, né? O parágrafo 1º desse artigo 308 também nos traz o seguinte: o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Então, vamos lá. Eu acho que até para facilitar, porque não o pedido cautelar juntamente com o pedido principal, a causa de pedir pode ser aditada no momento da formulação do pedido inicial, né? Vejam aqui, aditada está certo, no caso de emenda é de aditamento da inicial. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação à mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados, sem necessidade de nova citação do réu, apenas ele intimado pelo advogado. Não havendo autocomposição, de novo esse termo, não havendo composição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, quer dizer, da data da audiência, então, se conta o prazo contestacional para o nosso amigo réu. Que elementos nós temos aqui do artigo 308, então? Uma referibilidade entre tutela cautelar e a tutela definitiva, então, exatamente essa referência, né, entre cautela e definitividade, né, há prazo para propor o pedido principal no mesmo processo e sem outras custas. Então, mesma coisa, está se referindo no momento que eu entro com uma ação autônoma, a primeira como cautelar, antecedendo a ação principal, eu tenho essa referibilidade entre cautelar e tutela definitiva, com a tutela extra na ação principal. Por isso que eu digo, acho que não teria por que perdermos tempo, queimar neurônios e fazer tudo ao mesmo veículo, né, na mesma petição inicial, cautela e principalidade, né? No artigo 309, diz assim: cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Quer dizer aqui esse caráter antecedente tanto da função cautelar como da função antecipada, da tutela antecipada, quando o autor não deduz o pedido principal no prazo legal, não for efetivado dentro de 30 dias a medida, o juiz julga improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Quer dizer, aqui de novo há uma ideia de coisa julgada apenas processual, né? É possível entrar com uma nova cautelar, é possível entrar com uma nova tutela antecipada, não há problema, sim, é possível. A questão é, eu devo, isto sim, entrar com um novo fundamento. O que é o fundamento? O fato e
o direito, né? As questões de fato e as questões jurídicas, que devem ter outra conotação que não aquela da primeira ação que tenha sido julgado extinto. Tá? Então, o novo fundamento está exatamente isso. Pode até ser o mesmo pedido, não tem problema, mas que o fundamento seja outro. Tá? No artigo 310, finalmente, o indeferimento da tutela cautelar não impede a que a parte formule o pedido principal. Não tem problema nenhum, né? O indeferimento da tutela cautelar não vai impedir a propositura da ação principal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Repito, lá é apoio, cautelar é apoio, e aqui é definitividade, a ação principal. Né? Nem influi no julgamento, né, do processo principal em relação ao indeferimento da tutela cautelar, salvo, e aí sim, se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição. Então aí é evidente que não há o que fazer, mas nada interfere em relação a um e outro dos pedidos, né? Mesmo indeferida cautelar, que era uma regra já trazida do Código de 73, indeferida cautelar, nada obsta que eu entre com o meu pedido principal. Né? Então aí, claro, vou tratar de um processo de conhecimento, vai demorar mais tempo, a urgência, quem sabe, já tenha ido para o espaço, acabou então a urgência nesse momento, então o que eu tenho que trabalhar agora com o meu pedido principal e aguentar o tempo, né, normal de um processo, que sabe-se lá por quanto tempo. Muito bem. No próximo encontro, então, vamos trabalhar com a final matéria do semestre, por incrível que pareça, já vencemos tudo, a tutela de evidência. E essa tutela de evidência no artigo 311, e finalizamos então os nossos encontros, já com esta última e derradeira aula, e desejando a vocês então uma ótima semana. Quero agradecer aqui pelos elogios de alguns alunos que já nos mandaram algum feedback das nossas aulas, né? Entendendo a nossa dificuldade e também eu entendendo a dificuldade de todos, né? Então é esta a ideia de nós buscarmos sempre a facilitação e não a complicação para vocês, né, de acesso a esse material. E agora, durante a semana, também já coloco a vocês um apoio, aí, um apoio na parte doutrinária, como sempre tenho feito. Desejando a todos, então, uma ótima semana e fiquem com Deus. A gente se encontra no último encontro, tá bem? Um abraço. Obrigado.